versículo 2, depois o versículo 12 e 13, depois o 17, 18, depois vamos ler o capítulo 2, do 1 ao 11. Está escrito assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade é tudo vaidade. 12. Eu, pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nele os exercitar. 17, 18. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vinha saber que também isto era aflição do espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Capítulo 12 em diante, do versículo em diante. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido. E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo porém o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de músicas de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Preservarou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Versículo 11, que é na verdade o meu foco. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Pai, glorifica o teu nome esta noite. Sua palavra foi lida e ela há de ser ministrada. Eu rogo que o Senhor ilumine a minha mente, aqueça o meu coração e fales com a sua igreja neste lugar. Que sejamos edificados, confortados, confrontados, consolados com a sua palavra. Em nome de Jesus eu peço. Amém e amém. Queridos, eu quero esta noite falar com vocês um pouquinho sobre perspectivas sobre a vida. Essa minha mensagem é de certa forma uma crítica a uma perspectiva sobre a vida, porque tem algumas delas. Existem cosmovisões, mas essa é uma delas, e é uma crítica a ela, porque ela invade a igreja, e uma crítica a ela porque o texto bíblico faz de certa forma uma crítica a essa leitura da vida. Eclesiastes já falei aqui, repito, é considerado por alguns o texto mais mal-humorado da Escritura.
é um livro assim visto porque não coloca lentes cor-de-rosa para ler e para ver a vida. Talvez o autor de Eclesiastes, o pregador aqui, que geralmente se atribui a Salomão, embora alguns questionam, exemplo de Lutero que questiona, dizendo que talvez poderiam ser vários autores, e Lutero questiona a autoria de Salomão, porque ele questiona por que Salomão, sendo ele, não se identifica, visto que em Provérbios ele já começa dizendo que eram provérbios de Salomão, rei de Israel. Mas é quase que consenso que Salomão é o autor. E uma das evidências aqui é que ele diz que foi rei em Israel. E talvez não tem em Israel um rei tão sábio quanto Salomão. E então o Eclesiastes, ou o pregador aqui, o autor do texto, olha para a vida sem romantizá-la, olha para ela com muito realismo. Então, embora alguns o consideram como um livro mal-humorado, um livro pessimista, é na verdade um livro muito realista sobre a vida. Olha para a vida e não fantasia. Olha para a vida e não tenta usar o discurso que é muito comum dos nossos dias, por exemplo, da autoajuda, da facilidade, de que tudo vai dar certo. E então, o propósito deste autor é, de certa forma, mostrar que a perspectiva, a forma como os homens olham para o mundo e para a vida, ela é deficiente. E é uma espécie de uma crítica à leitura da vida que o povo, no contexto em que ele vivia, estava encarando a vida. E Salomão escreve esse texto, Salomão, o autor, escreve esse texto, provavelmente Salomão, no fim da sua vida. E o interessante é que quando você lê esse texto, no mínimo 4 expressões se destacam muito nesse livro. A primeira delas é vaidade, tudo é vaidade. É a palavra vaidade, dei aqui de ênfase. No mínimo 39 menção à expressão vaidade, tudo é vaidade. E a ideia de vaidade aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com fútil, tem a ver com vazio, superficial, passageiro, tem a ver com vaporoso, tem a ver com algo vago. Vaidade é vazio, é superficial. Algumas traduções da Escritura traduzem expressões como temporal, vaporoso, pueril, ainda também como passageiro. Essa é a ideia aqui do vaidade. A segunda palavra que destaca muito aqui é a expressão correr atrás do vento. Eu observei a vida, o trabalho dos homens, tudo o que eles fizeram, e a conclusão que ele chega, o versículo 11 do capítulo 2. Eu percebi o que é como se fosse correr atrás do vento, todos os esforços que eles fizeram. Ele repete muito a expressão correr atrás do vento. E a ideia aqui é correr atrás de algo que nós não alcançaremos. É correr atrás de alguma coisa que nós estamos buscando, procurando e não chegamos lá. Quando parece que seguramos em mãos, de repente, desaparece. Então é correr atrás do vento. A terceira palavra que ele muito usa aqui é a palavra debaixo do sol. A ideia de debaixo do sol no livro de Eclesiastes é olhar para a vida numa perspectiva sem, ou então como que se não existisse algo além do sol, digamos, como que não existisse Deus. É olhar para a vida, para o mundo na perspectiva debaixo do sol para cá. E aqui essa é uma leitura que nos nossos dias chamamos de secularismo, que é a ideia da separação entre Estado e religião, Estado e fé, e também olhar para a vida a partir da perspectiva daquilo que é o local, daquilo que é a prática, daquilo que é o presente, e nada do transcendente, nada do além. E Salomão está escrevendo este livro, Salomão está escrevendo esse livro com essa perspectiva, de fazer o quê?
De observar a vida, sem fazer uma menção inicialmente ao divino. Por quê? Porque é a forma como muitos homens lidam com a vida. É a forma como, inclusive, o povo do contexto que ele está, lida com a questão da vida também. E ele também usa uma outra expressão aqui nesse livro, que é proveito nenhum. Ou então, sem proveito, proveito nenhum. Que é a ideia de não ter lucro. Não ter lucro para aquilo que é as movimentações dos homens. O que eu percebi é que não há proveito nenhum. Não tem lucro. E a ideia do lucro aqui é porque o povo que ele está escrevendo, porque ele está escrevendo com o público primário, é um povo que está numa fase de relações comerciais e agora então coloca nos seus trabalhos e correrias o quê? Ao anseio, à espera por resultados. E a conclusão que Salomão chega, qual é? Tem lucro nenhum, tem proveito nenhum. E então no versículo 12, 13 do capítulo 1, Salomão diz: eu me coloquei no meu coração a observar a vida debaixo do sol. O que Salomão está escrevendo aqui é como se fosse o seguinte: alguém que viveu a vida, chegou na idade adulta, e então ele está fazendo o quê? Das lições que ele aprendeu da vida, de tudo o que ele observou, ele então decidiu escrever, decidiu comunicar, decidiu partilhar. E as coisas que ele partilha mexem conosco e batem na gente com muita frequência. E aqui tem algumas coisas, e o foco aqui do capítulo 2 é que Salomão está, só do capítulo 12 em diante, não, capítulo 1, versículo 12 até o 12 em diante, o foco é mostrar o quanto o homem está buscando sentido para a vida. Faz sentido viver. E então Salomão vai mostrar como os homens vivem em um mundo caído, em um mundo decadente, em um mundo pós-queda, em um mundo que não olha além do sol, não olha para a possibilidade de algo que está além daquilo que é visível. E então ele diz: o que é que ele decidiu fazer para encontrar o sentido na vida? Ele decidiu se aplicar a algumas coisas. Ele decidiu se dedicar a algumas coisas que, na percepção dele, talvez iriam fazê-lo encontrar sentido para a vida. E a primeira coisa que ele vai fazer é seguir um caminho. Qual caminho? O caminho da sabedoria. Versículo 12, versículo 3, versículo 17 do capítulo 1. Ele diz o quê? Apliquei no meu coração com sabedoria. Me dediquei à sabedoria. Me dediquei à busca de informações. Me dediquei a buscar conhecimento. E me tornei um intelectual. E me tornei um sábio. E me tornei alguém sábio. E ele diz: ninguém em Israel dos reis foi sábio como eu. Alcançou o nível de sabedoria que eu alcancei. Mas mesmo ele chegando ao nível de sabedoria que ele chegou, no versículo 11 do capítulo 12, ele diz o quê? A conclusão que eu cheguei é que tudo isso não passa de vaidade. Tudo isso, como sabedoria, é o quê? É pueril. É o quê? Passageiro. E do capítulo 2, versículos 14 em diante, ele vai começar a comparar o quê? O sábio e o tolo. Ele diz: olha, o tolo e o sábio, ambos vão para o túmulo, ambos morrerão. É óbvio que o sábio tem luz, é óbvio que é melhor ser sábio do que tolo, mas no fim da história, o tolo e o sábio serão enterrados no mesmo lugar praticamente. Vão para baixo daqui do palmo, daqui da terra. Portanto, ainda que sábio, você também morrerá. Portanto, a sabedoria também é vaidade. E ele diz mais: eu também me dediquei a fazer o quê? Já que sabedoria é vaidade,
capítulo 2, versículo 1, 12, 3. Eu decidi desfrutar dos prazeres da vida. Eu decidi me alegrar com vinho. Eu decidi me dedicar aos banquetes. Eu decidi me dedicar às festas. Eu decidi me envolver aos prazeres. E ele diz no versículo 10 o que é: tudo aquilo que o meu coração desejou, eu não neguei. Tudo aquilo que o meu coração ansiou, eu entreguei, eu doei, eu corri atrás para alcançar. Digamos, eu me entreguei para os prazeres da vida. Eu desfrutei, eu curti, eu fui para Gandá, eu tive mulheres, eu tive o que eu queria nas minhas mãos. E quando ele vai concluir tudo isso que ele diz, eu também descobri que tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, que eu consegui, é vaidade. Não tem sentido nenhum. Tudo isso que eu descobri é pueril, é passageiro. Não dá sentido para a vida. Tudo isso que eu encontrei aqui, que eu curti e desfrutei também, é como se fosse correr atrás do vento. Digamos, eu busquei nos prazeres da vida uma significação, um sentido para a vida. E quando parece que eu cheguei no ápice dos prazeres, eu descobri que não cheguei aonde eu estava querendo chegar. Por quê? Porque parece que esse sentido que eu estou correndo atrás dele é como se fosse correr atrás do vento. Estou buscando os prazeres, algo que eles não podem me dar. Ele diz mais, capítulo 2, versículos 4 ao versículo 7. O que é que ele vai dizer? Que ele decidiu construir grandes obras, construir grandes coisas, construir grandes palácios, portanto ter muitas propriedades. Um homem de posses, um homem de trabalho, um homem que construiu jardins extraordinários. Ele diz mais: tive escravos e escravas. Diz mais: alguns nasceram na minha casa e outros eu comprei. Ele diz mais: eu construí grandiosas coisas. E quando eu analisei, chegando nas coisas mais belas que eu pude ter, que eu pude construir, eu também descobri que tudo isso é vaidade. Também descobri que tudo isso é passageiro. Descobri também que tudo isso é futilidade. Descobri também que tudo isso... Eu cheguei nisso, mas falta alguma coisa. Ele diz mais, do versículo 8 ao versículo 10. Eu adquiri riquezas, joias, ouro, prata, tanto que ninguém antes de mim foi tão rico quanto eu. Ninguém em Jerusalém teve tanta riqueza como eu. Ninguém. Eu consegui coisas, propriedades, dinheiro, riqueza. Eu era um homem rico. E como homem rico, eu tinha do bom e do melhor. Então, sério isso, que o palácio dele, o templo que ele construiu, a vida dele era uma vida muito luxuosa. E apesar da riqueza que ele alcançou, a conclusão que ele chega é que mesmo tendo toda essa riqueza que eu conquistei, no fim de tudo também descobri que a riqueza, as joias, servem para comprar um bom cantor, servem para comprar o que eu quiser. Mas mesmo depois que eu compro, quando eu chego lá, onde posso dizer, ninguém é mais rico do que eu. Cheguei lá, mas depois também percebi que tudo isso é vaidade. Descobri que tudo isso é pueril, tudo isso é superficial. Descobri que chegando lá, eu não chego lá. Descobri que sendo um Elon Musk da vida, não chego lá no sentido da vida. Por quê? Porque embora eu tenha muita riqueza, sou muito rico, ainda assim, parece que não faz sentido viver. Irmão, sabe quem está dizendo isso? Que não faz sentido? Não é um pobretão.
não é alguém que está mal da vida, não é alguém ignorante. É talvez o homem, excepto a Cristo, por muitos considerado como o mais sábio que existiu. É talvez o homem, por algum ainda hoje, tratado como um dos mais ricos que já existiu por aqui. É talvez o homem que já teve as maiores e mais belas propriedades. Mas depois dele, aproveitando tudo isso que ele tinha na vida, a conclusão que ele chega é que tudo isso que ele tinha e desfrutou não passa de futilidade, não passa de vaidade. E Salomão quer mostrar para o seu auditório primário de que a visão que eles têm do mundo é deficiente e é falha. E nós, enquanto igreja, somos influenciados hoje pelo secularismo, por essa cultura, uma cultura materialista, uma cultura que nos fez achar que alcançaremos, chegaremos lá, acharemos sentido na vida, se nos tornarmos mais sábios, se desfrutamos dos prazeres carnais, se conseguimos matéria, propriedade, se conseguimos ser ricos, então chegaremos lá e fará sentido. E Salomão está dizendo: eu cheguei em tudo isso, eu consegui dinheiro, eu consegui propriedades, eu consegui prazeres, eu consegui desfrutar do que eu queria e fui sábio. E no fim, tudo é vaidade. E no fim tudo é superficial. E no fim tudo é passageiro. E no fim não encontrei nisto o sentido para a vida. E a pergunta que não se cala é: e por que não encontrou sentido nisso? Porque esse estilo de vida que ele decidiu observar é um estilo de vida que é apenas do sol para cá. É um estilo de vida que negligencia, que ignora, que esquece, que faz de conta que Deus não existe. E eu vim dizer-lhes esta noite: ainda que você seja sábio, ainda que você consiga desfrutar dos maiores prazeres desta vida, ainda que você consiga muitas propriedades, ainda que você consiga muito dinheiro, sem o divino não há sentido para a vida. Ainda que você consiga ser chamado do homem mais sábio que andou por aqui, ainda que você consiga ser considerado o homem, a mulher que desfrutou dos maiores prazeres que temos da carne, ainda que você consiga ser alguém que tem propriedades em várias partes do mundo, ser alguém que tem casas, que tem carros, que tem avião, ainda que você consiga ser alguém que é riquíssimo, que investe fora do país, que tem muita riqueza, eu vim dizer-lhes esta noite: o sentido para a vida não está na sabedoria, não está nos prazeres, não está nas matérias, não está na riqueza. O sentido para a vida está no Criador da vida, está naquele que nos criou, porque sem Ele não há sentido para a vida. O mundo decaído, o mundo decadente quer nos levar a achar, quer nos levar a pensar que sentido para a vida encontraremos no trabalho, nos prazeres da vida, na riqueza, na sabedoria. Mas Salomão diz: olha, eu tive tudo isso e tudo é vaidade. E quando eu olho para esses textos, Salomão diz que a riqueza dele é passageira. Por quê? Numa vida sem o transcendente. E o que é que Cristo diz quando ele chega? Não ajuntem tesouros na terra, onde o que é? As traças, os ladrões podem roubar,
E as traças e o ferrugem vão fazer o quê? Vão corroer. Se você colocar nas riquezas desta vida o sentido para a vida, você está colocando em algo que é pueril, em algo que é passageiro, em algo que pode ser roído, pode ser roubado, porque é passageiro. E Cristo então nos diz, faz o que é? Coloquem tesouros aonde? No céu. Por quê? Porque o verdadeiro tesouro só estará conservado onde nada e ninguém pode corroê-los. E nesta noite eu vim desafiar vocês a não permitirem jamais que a nossa esperança, que a nossa segurança esteja na riqueza, porque a riqueza é um Deus falso, a riqueza é passageira. Não coloque na riqueza a tua segurança, não coloque na riqueza a tua esperança, porque a riqueza material, ela pode ser corroída, ela pode ser corrompida, ela pode ser roubada. E se isso acontecer, se vai embora a tua esperança, se vai embora a sua vida, porque acabou o que você entendia ser a razão do viver. Portanto, coloque no Senhor, coloque no céu a esperança para a vida, coloque nele, porque nele estaremos seguros. Por isso, meu irmão, não coloque nos prazeres da vida carnais a esperança para viver, porque quando você chegar lá, vai descobrir que não chegou lá. Salomão diz que, olha, eu desfrutei de tudo e ainda assim eu não consegui me satisfazer por completo. Jesus está nos dizendo, sabe o que é? A mulher samaritana foi até ao poço de Jacó, e aquela mulher estava com sede, e Cristo Jesus disse para ela: se soubesse com quem tu falas, você me pediria água. Mas não é essa água aqui que é passageira, é a água da vida, é a água para a eternidade. Eu vim nesta noite com a intenção de desafiar os irmãos a não colocarmos os nossos corações em coisas fugazes, em coisas efêmeras, em coisas passageiras, em coisas que se corrompem, em coisas superficiais, em coisas até mesmo banais. Por quê? Porque no mundo sem a perspectiva do divino, aquilo que achamos que satisfaz é fugaz. Mas se olhamos para o Senhor, buscamos ao Senhor, esperamos no Senhor, Cristo disse: se alguém está com sede, vem a mim e beba, porque como diz a Escritura, quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão sobre o seu ventre. Jesus tem muito mais do que prazeres passageiros, Ele tem rios de águas em seu interior. Ele tem vida para você. E não é algo passageiro, não é algo fugaz, não é algo superficial. Ele tem vida e vida eterna. Ele tem vida e vida segura. Salomão diz mais. O que é que ele diz? Olha, eu olhei para tudo aqui, é passageiro, não faz sentido. Meu irmão, não viva como que se Deus não existisse. Viver como que Deus não existisse é viver a vida na perspectiva debaixo do sol, em que a satisfação se busca em quê? Nos prazeres, no trabalho, no dinheiro, no que é material. Só que fazer isso é colocar o que é a esperança, é colocar o que é o anseio, a busca por sentido e propósito em algo que é superficial demais. É por isso que quando você lê a Escritura e encontra gente
que experimentou a vida que transcende, que é além daquilo que é visível e material. Sabe como é que ele vive? Ele vive antecipadamente aquilo que está por vir. Quando um cristão vive como cristão, quando um cristão entende o que é ser cristão, ele experimenta na terra aquilo que é a promessa da eternidade. Digamos, ele experimenta antecipadamente aquilo que viveremos na Nova Jerusalém. O que é isso? Aqui na vida debaixo do sol, buscamos sentido em quê? No dinheiro, naquilo que é material, naquilo que são passageiros, e tudo isso é passageiro e é fugaz. Agora, quando vivemos na perspectiva de cima, na perspectiva do divino, vivemos e experimentamos antecipadamente o que está por vir. O que é viver antecipadamente o que está por vir? A alegria da eternidade não começa na eternidade, se experimenta aqui. Por quê? Porque quando Cristo se encarna, morre por nós e ressuscita, Ele inaugura uma nova época, um novo éon, um novo tempo. E aqueles que estão em Cristo, quando morrem para si e ressurgem para Cristo, ressurgem para uma nova vida. E que nova vida é essa? Somos novas criaturas. Mas novas criaturas de que região, de que país, de que estado ou nação, de que reino? Novas criaturas que viverão onde? Na Nova Jerusalém. Portanto, a Nova Jerusalém ainda não chegou, mas nós já somos nova criatura e, portanto, podemos experimentar antecipadamente um pouquinho do porvir. É por isso que o prazer de ser cristão não está só na promessa de eternidade, começa aqui, começa na alegria do futuro que invade a nossa vida aqui, começa na paz do futuro que invade a nossa vida aqui, começa na comunhão com Deus eterno no futuro que somos invadidos aqui. É isso que Deus tem para nós, mais do que prazeres carnais, mais do que dinheiro, mais do que bens materiais, mais do que um bom trabalho. Deus tem para nós nova vida, antecipando o que está por vir, a alegria do porvir, a paz do porvir, a comunhão do porvir, a satisfação do porvir no presente. É por isso que nós podemos dizer, sabe o que é? O céu é aqui. Mas como sim, se experimentarmos a paz do porvir, estamos experimentando o céu aqui. Se experimentamos a alegria que teremos lá no futuro, estamos experimentando o céu aqui no presente. Experimentamos o que? A comunhão com Deus da eternidade. Estamos experimentando o céu aqui. Deus não quer apenas nos tirar daqui e nos levar para o céu. Deus quer que a gente experimente o céu aqui. É a minha experiência com o céu aqui que me faz querer ir lá. Por quê? Porque se aqui, que é numa dimensão menor, é assim, imagina lá na plenitude. Imagina lá, imagina na Nova Jerusalém, como será em glória e em plenitude. Meu irmão, tudo o que você imaginar, qualquer discurso, teologia da prosperidade, dos teólogos, dos pregadores do coaching, é fugaz, é passageiro. Ainda que você chegue lá, é passageiro. O verdadeiro sentido para a vida está no Senhor, está naquilo que vem do Senhor. É por isso que, em resumo ao seu livro, para finalizar, Salomão vai dizer, capítulo 12, versículos 4 em diante, ele diz: de tudo o que você ouvir, o fim é: tema a Deus e ande nos seus propósitos, porque este é o dever de todos
dos homens. Sabe o que ele está a dizer? Como eu vos mostrei que essa vida debaixo do sol, que despreza o Criador, é fugaz, é superficial, vou lhe recomendar aquilo que é o dever do homem, aquilo que é o caminho correto, aquilo que é o estilo de vida apropriado, aquilo que é a vida pelo qual foste criado. Qual? Temer a Deus. Qual? Guardar os seus mandamentos. Qual? Andar em seu propósito. Porque este é o dever de todos os homens. E eu pergunto a você esta noite: como anda a sua relação com o Criador da sua alma? Eu pergunto a você esta noite: como anda, em que nível está o seu temor ao seu Criador? Em que nível está a sua obediência ao seu Criador? Se você andar longe disso, infelizmente, você vai andar. E ainda que você consiga o que você quiser, no fim de tudo, a conclusão que você vai chegar é a mesma conclusão que Salomão chegou. O que? Tudo isso é vaidade. O que? Tudo isso era como se fosse correr atrás do vento. Tudo isso não teve proveito nenhum. Ainda que você viva buscando sabedoria, ainda que você viva tendo muito dinheiro, ainda que você viva tendo bons resultados, ainda que você viva tendo propriedades, se você andar sem o Criador, sem o Senhor, no fim da jornada de 70, de 40, de 80, de 100 anos, quando você olhar para trás, dizer: eu tive dinheiro, eu tive muitos prazeres, eu tive propriedades, eu fui sábio. No fim de tudo, passou, é fugaz. Mas se você viver, até quem sabe tendo tudo isso, se você viver em temor ao Senhor, se você andar guardando a palavra do Senhor, quando chegar o fim da vida e olhar para trás, você dirá: eu estou aguardando ansiosamente para experimentar em plenitude aquilo que eu experimentei aqui antecipadamente. Eu estou ansioso para poder agora me encontrar com o Senhor e experimentar de forma plena aquilo que eu experimentei aqui em uma dimensão menor. Digamos, se você andar com o Senhor, quando você olhar para o fim da vida, você vai dizer: olha, eu experimentei aqui a alegria, a comunhão com o Senhor, a comunhão com os meus irmãos, a verdadeira paz do coração, a verdadeira satisfação para a alma. E agora, no fim da vida, agora que eu sei que eu estou prestes a morrer, eu não vejo a hora de poder me encontrar com Ele e experimentar de forma profunda, plena, completa aquilo que Ele me deu em vida. Sabe por que eu quero ir para o céu? Não é porque eu quero fugir daqui, é porque eu experimento um pedacinho do céu aqui. E o que eu experimentei aqui sobre o céu e do céu é maravilhoso, me preenche. Portanto, eu quero mais. Eu lembro quando era pequeno e minha mãe dizia: vocês crianças, quando a comida é pouca, comem e querem mais. Está gostosa, mãe, querem mais. O que quer mais? Era pouquinho. Agora, quando cozinha muita comida, vocês nem comem quase nada. Não é que era assim, mas é que quando era pouca, então você come e fica satisfeito. E quando tem muito, você come e resta. Mas qual era a ideia aqui? A minha ideia aqui era: pagamos um pouquinho, puxa, queremos mais, quero mais. Essa é a ideia do ser cristão aqui: experimentar o que Ele nos dá aqui e dizer: eu quero mais. O quero mais é o porvir. O quero mais é aquilo que está por vir. É por isso que Paulo podia dizer: nenhuma tribulação nesta vida se compara com a glória que nos está reservada na eternidade. Não coloque o sentido da sua vida em viver apenas para o trabalho, para dinheiro, para os prazeres, para a sabedoria, porque tudo isso é fugaz, tudo isso é passageiro, tudo isso é vapor, tudo isso é pueril, vai passar. Busque isso, tenha isso, alcance isso, mas não viva como se a vida se resumisse a isso.
Deus é real, o Criador existe, e sem Ele, ainda que você consiga tudo isso, no fim de tudo, não há sentido nenhum. A menos que admitamos que Deus existe, o sentido da vida não existe. Quem disse isso não sou eu, foi um ateu inclusive. Para haver sentido na vida, tem que ter a existência de Deus. E sabe o que? Não basta ter a existência de Deus, tem que se relacionar com Deus, tem que temer a Deus, tem que amar a Deus, tem que encontrar em Deus o prazer para a sua alma, tem que encontrar no Criador o anseio para o seu coração, porque é isso que de fato satisfará a nossa vida. E eu pergunto a você, onde está a sua esperança? No dinheiro? Nos prazeres? Na matéria? Tudo isso é pueril. No fim de tudo, não vale para nada. Sabe por quê? Porque no fim de tudo você vai estar num caixão e morto. Deixei muita propriedade. Vai deixar, alguns vão usufruir, ainda podem se matar por causa disso também. No fim de tudo eu vou ser lembrado. É mentira, vai ser esquecido. Porque, mas deixa o legado. Meu irmão, o legado passa. Não esquece, passa. A Coca-Cola ficou, mas vocês conhecem o nome de quem fundou a Coca-Cola? Conhece o nome? Alguém conhece? Coca-Cola. Sabe o que é? Passa. É vaidade. É pueril. É vapor. É passageiro. No fim de tudo, o que vale a pena, o que dá sentido na vida, é andar em temor a Ele, é andar guardando a palavra dEle, é viver em amor a Ele, porque no fim da vida, ainda que eu morra naquele grande dia, os mortos ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão. No fim da vida, é isso que vale a pena. Por isso, não coloque sua esperança naquilo que é passageiro. Você viverá correndo atrás do vento. Se coloque em pé, por gentileza, em nome de Jesus. E a minha vida considero